gostaria de fazer uma pergunta dirigida ao professor Eurico e ao professor Isaías Coelho, quanto à questão da desoneração. Falou-se em desenvolvimento, na questão das empresas, da riqueza, no desenvolvimento econômico, mas esta questão da desoneração, ela vem no sentido de geração de maior riqueza para o mercado, para as empresas. Mas e o desenvolvimento social? A desoneração desenvolve o Parque Nacional, desenvolve as empresas, desenvolve o setor econômico. Mas e o social? Numa visão de reforma tributária, essa desoneração que se propõe está vinculando também o desenvolvimento social. Quando fala em desoneração da folha de pagamento, da folha de salários, será que está se pensando em que a tributação sobre a folha é a referibilidade direta entre a remuneração e o benefício pago pela Previdência Social? Será que essa desoneração não estaria trazendo também, efetivamente, uma precarização das relações de trabalho? Então, essas são algumas perguntas, quer dizer, a pergunta-chave, né, para a gente ouvir o que se pensa lá nos núcleos de estudo, principalmente da Fundação Getúlio Vargas. Olha, o tema da desoneração é extremamente importante e não admite soluções simplistas, né? Mas não vou me furtar, dar uma opinião pessoal sobre isso. E tem surgido, na questão da competitividade internacional, uma discussão bastante grande sobre a questão de quão grande pode ser o ônus da folha de salário e qual é a melhor forma de financiar a Seguridade Social. Eu estive há uns 4 anos, a convite do governo da Hungria, discutindo essa questão, e eles estavam preocupados porque apareciam nas estatísticas internacionais com um ônus muito grande sobre a folha, que comparado com os países da região, os colocava aparentemente numa situação de desvantagem em termos de competitividade e tal, de atratividade para investimento, de ônus mesmo, sobre esses setores produtivos aqui mencionou. E eles estavam cogitando o seguinte, seria possível transferir esse ônus, em parte, da empresa para o trabalhador. Porque os formuladores de política do governo, eles não tinham nenhuma ilusão sobre que ombros recaía toda a carga previdenciária ali, sobre a forma da folha de trabalho, embora parte fosse patronal e parte fosse empregatícia. Eles sabiam que no frigir dos ovos era um custo do trabalho que se somava ao salário líquido e que o total era considerado pelos empreendedores como que eles tinham que pagar efetivamente ao trabalhador. Embora que uma parte fosse entregue à instituição de seguridade social e outra parte fosse entregue ao próprio trabalhador. Então, se eles transferissem parte disso para o empregado, desonerando, portanto, nominalmente a empresa, eles apareceriam melhor na fotografia. E a ideia não era subtrair o quanto recebe o trabalhador, porque, concomitantemente, se faria um ajuste dos salários para que o líquido não fosse nunca alterado, apenas o bruto aumentasse mais e se ficasse visível na folha de onde realmente é que sai, no olerite, no envelope de pagamento, quanto é que custa ao trabalhador. Isso, naturalmente, teria implicações políticas bastante sérias, porque, de repente, o trabalhador ia descobrir que estava pagando muito mais coisa do que ele pensava. Por exemplo, o trabalhador urbano ia saber que ele está pagando um salário de educação, e que está pagando uma aposentadoria rural, está pagando outras coisas, todo um sistema S,
Lá eles não têm o sistema S, mas tem alguma outra coisa equivalente, né? Não chegaram a implementar essa mudança por diversas razões, até porque a mecânica disso seria extremamente complicada, mas isso lhe dá uma ideia do quanto é difícil lidar com essas preocupações. Na verdade, tem coisas que estão na cunha fiscal do trabalho que não precisaria estar aí. Como eu mencionei, a contribuição de salário e educação é simplesmente um custo que deveria estar dentro do orçamento, poder ser financiado por outros impostos, e não teria que estar onerando a folha, né? O que se cogita primeiro é de sanear o que está na folha, que não pertence à folha, não está relacionado direto com o quadro de benefícios que aquele trabalhador vai receber no futuro ou no presente, porque em todos os países existe uma contribuição previdenciária, em quase todos se cobra do trabalhador, se cobra do empregado, embora em porcentagens mais moderadas que no Brasil, e normalmente essa contribuição reflete o custo atuarial da aposentadoria e o custo, às vezes calculado conjuntamente, às vezes em separado, do seguro-saúde do trabalhador. Tanto o seguro-saúde contemporâneo, quanto aquele no futuro, quando ele estiver aposentado, etc. É uma maneira é um investimento do trabalhador na sua própria saúde presente e futura. O que vale notar é que essas duas incidências básicas, aposentadoria e pensão para os seus dependentes, menores na ausência do trabalhador, né? E a parte médica, normalmente não requerem uma tributação muito elevada. Pelo menos, na média, está abaixo do que se cobra no Brasil. Então, eu imagino que as pessoas, quando falam em desoneração da folha de trabalho, eles falam numa atenuação, uma mitigação do volume de incidências que ocorrem sobre isso, numa transparência maior das finalidades dessas contribuições, mas nunca numa eliminação, nem da parte patronal, nem da parte trabalhista, porque tem uma razão de ser, tem uma explicação óbvia em termos de custo e benefícios. E queria aproveitar também a oportunidade da pergunta para complementar com algo que não foi perguntado, mas que eu acho também relevante notar. Normalmente, os especialistas em tributação se opõem muito ao que se chama de vinculação de receitas, porque no passado nós tínhamos o orçamento todo vinculado. Esse imposto é para pagar aquilo e aquilo, aquele outro para pagar aquilo e aquilo, ficava engessada o orçamento público e contra um dos princípios orçamentários seculares, desde o Gaston Gese e outros, que o orçamento devia ter uma unidade orçamentária, um fundo comum, etc. A Previdência Social constitui-se a grande exceção a isso, e possivelmente a única exceção, justificada em base de que o horizonte de tempo que contempla é muito maior do que o do ciclo orçamentário e até do ciclo de planejamento da ação do Estado, que normalmente se estende por 5 anos, no máximo 10 anos, enquanto a perspectiva previdenciária é de 50, 70 anos, às vezes, porque pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho, daqui a 50 anos, vão estar recebendo benefícios e com a longevidade que temos crescente, estamos falando de um cálculo de realmente muito longo prazo. Então, existe essa especificidade que não pode ser nunca esquecida ao tratar dessa questão dos tratamentos orçamentários, da vinculação e, sobretudo, da existência em si das contribuições previdenciárias, que nunca deveriam ser colocadas em dúvida.